Bom dia, galerinha do nono ano, vamos lá na nossa videoaula. A nossa videoaula hoje é sobre semelhanças de figuras, tá? Assunto que a gente já vem trabalhando, né? A gente trabalhou com a definição de razão-proporção, trabalhamos também com a definição de teorema de Tales, teorema de Pitágoras, então tudo isso leva à mesma situação, certo? Ou melhor, são questões semelhantes. E aí a gente entra na definição de semelhança de figuras, e aí a gente vai levar para a definição de, por exemplo, uma foto 3x4 e uma foto 9x12 ou 12x16. A gente vai ver que existe uma razão de semelhança entre elas. Se você pegar esses dois tipos de foto que você tem aí na sua casa, com essas dimensões, você vai ver que os segmentos são proporcionais, certo? Uma aumenta em relação ao outro de forma proporcional. Então é isso que a gente vai fazer. Imagine que você faça uma viagem para um ponto turístico. Se você fizer uma viagem para um ponto turístico, Cristo Redentor, você pode comprar uma lembrancinha do Cristo Redentor lá, uma imagem do Cristo Redentor, e você vai ver que a imagem é construída de forma proporcional à imagem real, tá? A imagem gigante que tem lá no Cristo Redentor, né? Então, isso aí é a nossa semelhança de figura, é a proporcionalidade que existe entre uma miniatura e o tamanho real. Por exemplo, quem coleciona carro automobilístico, né, de antiguidade, você pode colecionar a miniatura e você pode colecionar o real. Porém, a relação entre a miniatura e o real existe uma proporcionalidade. Se você for observar a distância entre o pneu dianteiro e o traseiro da miniatura, ele é proporcional entre a distância do pneu traseiro e dianteiro do carro original. Então existe essa definição de proporcionalidade. E para isso existem algumas definições ou propriedades que vamos aplicar nessa definição, tá? O nosso assunto começa aí na página 192 do módulo de vocês, do livro de vocês, certo? E ele trabalha aí, ó, com a definição de semelhança de triângulos. Veja, semelhança de figuras. E aí depois ele parte para a definição de semelhanças de polígono, que é o que a gente vai... Semelhança de polígonos. Semelhança de polígonos. Então, observe o seguinte, o mais importante aqui para a gente representar, aprendermos, né, é a propriedade. A propriedade da semelhança de polígonos diz o seguinte, aí no módulo de vocês, ó. Se dois polígonos são semelhantes, então a razão entre seus perímetros é igual à razão entre as medidas de dois lados homólogos qualquer do polígono. Então vamos pegar aqui um polígono qualquer. Um quadrado, que é mais simples, né? O quadrado está parecendo um retângulo, mas tudo bem. Vamos pegar aqui. E aí eu vou pegar a foto 3x4. Vamos supor que seja a foto 3x4. Um quadrado não, vamos pegar um retângulo mesmo, né? 3x4 e 9x12. Tá aqui a minha figura. Por definição, o perímetro aqui da minha figura, ele vai ser 6 e 8, 14. Desse cara aqui, o perímetro vai ser 18. 18 e 24 dá 30... 18 e 24, 42, não é isso? Não é isso? 18 com 24, 42. E aí ele fala o seguinte, ó, que a razão do perímetro, 14 sobre 42, tem que ser igual à razão entre dois lados homólogos. Quando ele fala homólogos, são lados que são semelhantes, que são proporcionais, ou seja, a minha base para a minha base, a minha altura para a minha altura, certo? E aí eu vou ter que vai ser 3/4, que vai ser 3 nonos e 4 12 avos. Se preferir, eu posso inverter aqui a minha fração, né, para ficar melhor. Logo eu tenho 42 sobre 14, pegando do maior para o menor agora. 9 sobre 3 e 12 sobre 4. E aí vocês observam que eu fazendo dessa forma, eu consigo perceber melhor a definição que ele disse na propriedade. Ele fala aqui, se duas figuras são semelhantes, então o perímetro, a razão entre o perímetro das duas figuras é igual
a razão entre qualquer dois lados homólogos. Beleza. Então eu fiz a razão aqui da mesma forma que ele me disse. Então você percebe que a divisão aqui é 3, a divisão aqui é 3 e a divisão aqui, ó, é 3. Certo? Ou se preferir, eu posso vir para aqui. A simplificação aqui é 1/3, a simplificação aqui é 1/3, a simplificação aqui, ó, é 1/3. Então ele tem realmente essa definição. O perímetro de duas figuras semelhantes, a razão entre o perímetro de duas figuras que são semelhantes, são iguais à razão entre qualquer dois lados que sejam homólogos na minha figura. Certo? Então é isso que vocês têm que levar aqui, porque a parte mais importante aqui das semelhanças de figuras ou semelhanças de polígono é essa definição aqui dessa propriedade. Beleza? Continuemos. E aí já tem exercício para vocês fazerem, tá? Mas vamos seguir. Semelhanças de triângulos. Vamos sair de polígonos e vamos para triângulos. Pagando aqui. Chegando, semelhanças de triângulos. Semelhanças de triângulos. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Tá. Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos internos congruentes, tá? Ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais. Olha só o que é que você tem que lembrar para que dois triângulos sejam semelhantes. Eles precisam ter formação a partir do mesmo ângulo. Vou pegar aqui, tá? Só para a gente representar, ó. 30, 60, não sei se dá, tá? Mas vamos considerar que sejam esses ângulos aqui. Então esse cara aqui também tem que ser 30, 60, 90, tá? Só para representar. E aí, ó, esse lado tem que ser proporcional a esse lado tem que ser proporcional a esse lado tem que ser proporcional a esse. Se for verificado essas características, eu tenho dois triângulos que são ditos semelhantes, tá? Para ser semelhantes, eles precisam ter ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais. Lados homólogos significa que são lados proporcionais. O mesmo lado de um triângulo tem que ser proporcional à relação do mesmo lado do outro, tá? Se eu pegar, por exemplo, o triângulo retângulo, né? Esse desenho é retângulo, né? Coloquei um ângulo de 90 graus para ser retângulo, mas na verdade ele não está na forma de retângulo, mas tudo bem. Então se eu pegar aqui, ó, dois triângulos retângulos, por exemplo, imagine que a sombra, né? Eu coloquei aqui um poste e coloquei aqui uma pessoa. E aqui tem um sol brilhando sobre ele, projetando essa sombra. Olha só a sombra. Então esse lado, ele é homólogo a esse, refere-se à sombra. Esse lado é homólogo a esse, que se refere à altura do triângulo, né? E esse lado é homólogo a esse, que na verdade é a linha do raio de luz projetado a partir do sol ou de uma lanterna, ou de qualquer coisa que esteja ali iluminando aquela situação ali, certo? Então vocês têm que levar em consideração isso. Lados homólogos quer falar isso, tá? São lados que estão representando a mesma coisa em ambas as figuras. Altura, sombra, e raio luminoso, né? Projeção do raio luminoso passando aí pelas alturas, certo? Então lembre dessa definição para lembrar o que significa lados homólogos, certo? Deixa eu ir aqui. Ele fala o que é lados homólogos, ó, disse homólogos as coisas ou pessoas que são semelhantes, que têm afinidades, que se correspondem, ou seja, são lados correspondentes, né? Que têm a mesma função. Altura, sombra, mesma função, certo? E aí você tem aí essa definição. O módulo de vocês na página 200 aí, tá? Ele traz algumas outras informações, então deem uma lida para ficar melhor, para vocês assimilarem melhor a definição, certo? E aí a gente entra em algumas propriedades. Propriedade de semelhança. A gente tem três propriedades. A reflexiva é a nossa primeira. Depois a gente tem a simétrica. E por fim nós temos a transitiva.
transitiva. Observe o seguinte, tá, pessoal? Na propriedade reflexiva, ele diz o seguinte: todo triângulo é semelhante a si mesmo. Claro, né? Se eu tenho um triângulo aqui, A, B, C, ele vai ser semelhante a ele mesmo. Tranquilo isso. Por que ele é semelhante a ele mesmo? Porque, primeiro, ele possui ângulos iguais. Eu estou pegando a mesma figura. Se você se olha no espelho, você está se vendo no espelho, é a mesma figura. Então, você é, pela propriedade reflexiva, você é semelhante a você mesmo. Certo? Então, ó, possui os ângulos internos iguais e os lados correspondentes. E os lados correspondentes são iguais. Nesse caso aqui, são iguais também, né? A definição de proporcional eu posso tirar da definição também de igual, porque tudo que é proporcional tem um quê de igualdade, certo? Então, ele possui essas características. Simétrica, ele fala o seguinte, ó: se um triângulo é semelhante a um segundo triângulo, este último é semelhante ao primeiro. Ora, se eu tenho dois triângulos, triângulo ABC, triângulo DEF, os ângulos são iguais, os lados são proporcionais, são semelhantes. Então, se esse cara é semelhante a esse, então eu posso dizer que esse é semelhante a esse. É a definição da simetria, né? Você é semelhante ao cara que está do outro lado do espelho. O cara que está lá do outro lado do espelho é semelhante a você. Não é isso que a gente pode dizer? Por exemplo, se eu digo que uma pessoa se parece com você, então eu posso dizer que a outra pessoa também, né? Você parece com uma pessoa, então eu posso dizer que essa pessoa também se parece com você. É vice-versa. É a propriedade simétrica da nossa semelhança. E transitiva, ele fala o seguinte: se um triângulo é semelhante a um segundo triângulo e esse segundo é semelhante a um terceiro, logo o terceiro é semelhante ao primeiro. Então, eu tenho um triângulo 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ora, esse é semelhante a esse. Esse é semelhante a esse. Então, esse é semelhante a esse. Não tem como não dizer isso, né? Se esse é semelhante a esse e esse é semelhante a esse, logo esse é semelhante a esse. É a propriedade transitiva, né? Se eu tenho três objetos que eles são de dois em dois, eles são semelhantes, logo, se eu pegar o último, eu posso dizer que é semelhante ao primeiro, tá? E essa propriedade aqui, ela é tão utilizada que até no meio físico a gente utiliza ela, certo? Então, temos aí as três propriedades de semelhança de triângulos, para que vocês possam verificar aí. Teorema fundamental da semelhança. E aí eu vou deixar para que a gente possa ver na nossa aula, amanhã, as definições de casos de semelhança. Mas o teorema fundamental da semelhança vamos ver hoje. Qual é o teorema fundamental da semelhança? Vocês lembram lá que quando aprendemos o Teorema de Tales, o Teorema de Tales tem uma consequência. Dado um triângulo, se você passar uma reta que seja paralela a um de seus lados, por esse triângulo, automaticamente essa reta vai dividir o triângulo em segmentos que são proporcionais. Beleza? Então a gente vai trabalhar com essa mesma definição aqui na definição do Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos. Dado um triângulo ABC, se você passar uma reta que vai ser paralelo a um de seus lados, DE, aqui, né, DE, essa reta vai dividir o seu triângulo em dois outros triângulos. Ora, agora eu tenho um triângulo ABC e tenho um triângulo ADE, que por definição são triângulos semelhantes. São triângulos que têm características de semelhança. Porque é o seguinte, ó, do mesma forma que essa reta corta a base do triângulo, forma esse ângulo X, esse ângulo aqui também vai ser X. Porque essas retas são paralelas. Se eu passar uma transversal aqui, ó, o ângulo formado aqui embaixo vai ser o mesmo ângulo formado aqui em cima. A mesma definição aqui. O ângulo formado aqui é igual ao daqui. Da mesma forma do outro lado. Isso aqui é um ângulo Y, aqui vai ser um ângulo Y. Certo?
O ângulo lá vai ser comum aos dois, porque A está no primeiro, A está no segundo. Então, possui os três ângulos congruentes, que por definição vai possuir lados proporcionais, certo? Se vai possuir lados proporcionais, logo eles são triângulos semelhantes. E aí basta você montar a sua razão, tá? AD está para AB, assim como AE está para AC. E eu ainda posso dizer, lembra que eu disse lá no outro, né? No outro, pessoal, a gente vai estudar isso melhor quando estiver trabalhando com semelhança de triângulo. E aí eu disse, ó, que DE está para BC. Então tá aí, ó, a definição da razão e da proporção montada a partir da semelhança de triângulo, a partir da definição do teorema fundamental. Pessoal, para nós não alongarmos aqui, tá? Eu vou deixar um exercício para vocês, para a gente poder discutir o restante amanhã. E aí, cadê? Deixa eu ver aqui. Página, beleza. Começamos aqui. Coloque aí na página 196, página 196 e 197. Eu quero o exercício número 33, exercício número 35 e exercício número 36. Exercícios fáceis, tá? E aí, porventura, anotem aí, tá? Que depois eu vou perguntar a vocês na aula. E aí depois disso eu vou querer... Oba, não tem, pronto, só vai ser esse mesmo, tá? Na próxima aula a gente discute o restante e aí a gente vê como é que fica. Tchauzinho.